Muitas das vezes pode ser bastante desanimador e desafiador quando nascemos numa condição a que chamamos de pobre, uma situação financeira desfavorável. E sobretudo aqueles que querem construir uma história de sucesso, querem um dia chegar à situação de independência financeira, de liberdade geográfica, de ter a condição de pagar, ao menos as coisas básicas dessa vida. Nós não somos responsáveis, não escolhemos o local em que nascemos, a família e a condição em que chegamos a esse mundo. Mas nós temos toda uma vida para viver e isso nos torna responsáveis pela condição em que se encerra a nossa vida. Mas existe uma grande esperança para nós. Primeiro porque muitos dos grandes homens, das grandes mulheres deste mundo não vieram de família rica e poderosa. E a história que nós vamos contar hoje é a história de Davi, de um grande rei de Israel. É muito difícil você conhecer alguém que nunca ouviu falar na história do rapaz que matou o gigante. Mas vamos lá então. Davi era um pastor de ovelhas. Era de uma família de muitos irmãos. Isso era comum naquela época, né? Uma família de muitos irmãos, até há pouco tempo atrás. E ele era o mais novo. E ele cuidava das ovelhas, lá no pasto, na roça, se defendendo de leão, de urso, enfrentando o sol quente, enfrentando a neve, a geada, o frio, para proteger as ovelhinhas do seu pai e da sua família. E vivendo esse tipo de vida, num determinado dia ele teve um encontro com o profeta. Deus enviou o profeta Samuel à sua casa. Aquele dia marcaria o início de uma grande história. Mas curiosamente seria a primeira prova de que ele era desprezado. Porque quando o profeta chegou e disse a seu pai que Deus o enviou a ungir alguém, ele apresentou todos os irmãos e se esqueceu de Davi. Tinha irmãos, homens de guerra, tinha irmãos que não eram ainda homens de guerra, mas que já eram grandes e que aos seus olhos pareceu-lhe que seria mais conveniente serem ungidos, esqueceu-se de Davi, que estava lá no pasto. Mas o profeta perguntou, Jessé, esses são todos os seus filhos? Aí sim que ele se lembrou de Davi. Pois bem, ungiu a Davi, rei de Israel, o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, a partir dali, se apossou de Davi. Mas, assim como é na nossa vida, surgem as circunstâncias desafiadoras. E elas, muitas das vezes, são as oportunidades que temos para mudar de fase, mudar de patamar. E os irmãos de Davi foram à guerra, e Davi ficou, não estava preparado ainda, não tinha idade, não tinha pedigree ainda para a guerra. Mas um dia seu pai o enviou a levar mantimentos, né, para os capitães, para os guerreiros. E justamente naquele tempo, o exército de Israel estava sendo afrontado pelo exército filisteu e pelo gigante Golias. Quando Davi chegou no campo e ouviu aquela afronta, aquilo lhe pareceu insuportável aos seus olhos. E aí ele quis entrar na questão. E olha só, novamente uma prova de que ele era desprezado. O próprio irmão disse, Davi, eu te conheço, o que você quer se meter com essas questões? Mas Davi se ofereceu para lutar com o gigante, e aí um grande desafio que ele conseguiu vencer. Derrubou o gigante após insistir que conseguiria fazê-lo, derrubou o gigante com uma pedrada, com a sua funda, e cortou a cabeça do gigante, e saiu com a cabeça do gigante em mãos.
Aquele dia foi um grande marco na vida de Davi, uma grande exaltação. Enfrentou o gigante, venceu, fez aquilo que os homens de guerra e o próprio rei não conseguiram fazer, mas ali, o que seria uma grande vitória, foi o dia que marcou o início de outra grande perseguição. Ele venceu a guerra para o rei. Mas quando ele voltou com a cabeça do gigante em mãos, as mulheres alegres cantavam e deram milhares de soldados em suas músicas, milhares de soldados a Saul e 10 milhares a Davi. E Saul, que era o rei, se indignou. Falei, como que elas disseram que eu venci milhares e Davi venceu a 10 milhares? Ali nasceu a inveja, porque o rei queria o status que Davi conseguiu. Mas é claro, ele não tinha a valentia que Davi tinha. E isso na nossa vida muitas vezes é assim também. Nós lutamos, principalmente eu digo a quem vem de baixo. Mas não é só quem vem de baixo, todos têm as suas lutas. E aí parece que aos nossos olhos já deveria chegar até nós a vitória, porque nós olhamos e vejo quantos desafios, quantas lutas tenho enfrentado e tenho vencido, mas essa barreira não se rompe, eu não mudo de patamar. Pois bem, venceu o gigante, ficou famosinho e voltou para casa. E aí vem de novo as circunstâncias e Deus trabalhando. O rei foi atormentado por um espírito maligno. Ou seja, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, o rei se enfadava, se irritava e ninguém conseguia conter. E aí se lembraram de que Davi também era músico, que ele tocava harpa. E disseram, olha rei, tem um rapaz assim, assim, que toca muito bem seu instrumento, ele se porta decentemente. Então mande trazer a Davi. E Davi tocava e o rei se acalmava. Parece que as coisas estavam se encaminhando. Davi estava no palácio, tocando para o rei. Ali iniciou-se uma grande amizade entre Davi e Jonatas, que era o filho do rei. A filha do rei, Mical, se apaixonou por Davi. Mas Saul, de novo, o espírito de inveja tomou conta dele e ele começou a perseguir Davi, tentou matar Davi por diversas vezes. Chegou ao ponto de Davi ter que correr, ter que se esconder, ter que se fingir de doido para não ser morto pelos filisteus. Mas chegou o tempo dele ser rei de Israel. E esta foi a unção que o profeta foi lá fazer. Ungir aquele que seria rei de Israel. Ninguém imaginava que aquela pequena criança, aquele pequeno rapaz, se tornaria rei. Mas Deus o separou para isso. E muitas das vezes Deus tem para nós planos que nós muitas vezes não imaginamos. Que nós muitas vezes não nos sentimos adequados. E dizemos, Deus, mas esse plano é para mim. Tem tantas pessoas melhores preparadas para isso. Por que eu? Por que logo eu? Eu conheço os meus defeitos, as minhas limitações, mas Deus não faz nada errado. Deus nos conhece e Ele te conhece, assim como Ele conheceu a Davi. Então o resumo da história, o final da história é a glória de Davi como rei, conseguiu unificar a nação de Israel, que estava dividida entre Judá e Israel, conseguiu unificar as tribos, conseguiu vencer muitas guerras, muitas vitórias, de forma que, ainda que tenha derramado muito sangue, mas quando passou o trono para o seu filho, Salomão gozou por muito tempo de intensa paz à volta, sem guerras. Não apenas porque houvesse mérito em Salomão, mas porque esse trabalho, digamos, o trabalho sujo, foi feito por seu pai Davi antes do seu reinado. Então, para nós também é assim.
Não importa se você nasceu numa comunidade, numa fazenda, Deus tem planos maravilhosos para você. Mas é claro que você precisa buscar se aproximar de Deus para entender o que Ele quer para você. Porque se você se afasta do plano de Deus, vai ser difícil depois para voltar. Deus te abençoa naquilo que Ele planejou para você. Não importa se a tua família é desestruturada, se você é perseguido em casa, ou no trabalho, ou no setor, não importa. O que importa é que você precisa se aproximar de Deus para buscar entendê-lo e entender o que Ele quer para a tua vida. E o que Ele quer para a vida de todas as pessoas, indistintamente, são planos maravilhosos. Ainda que tenhamos que passar lutas, mas são planos maravilhosos e o plano de Deus para nós é muito maior e melhor do que o plano que nós próprios temos para nós. Não apenas para a vida eterna, mas ainda para essa terra, para uma vida de vitórias. Vitórias sobre o erro, sobre a desonestidade, sobre o desamor, servindo a Deus e deixando claro um grande legado, assim como o próprio Davi deixou.